Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e a mais um vídeo dessa segunda temporada de Daredevil Born Again. Temporada essa que já tá acabando, só falta agora o episódio final para fechar essa segunda temporada. Eu já quero adiantar uma coisa aqui, um resumo do que vocês vão ver no decorrer desse episódio, né? A gente teve o último episódio terminando com caos, que é o Fisk vs Demolidor, a manifestação lá na prefeitura. Aí você pensa, pô, esse episódio 7 então vai ser frenético, insano, cheio de ação, cheio de coisa, mas não. Eles entregam o episódio mais morno possível, que só não é pior do que o episódio 1. Episódio morno, episódio de advogado, de julgamento. Assim, nada contra um episódio de advogado na série do Demolidor, né? Mas isso aqui, pô, parece algo de apresentar no início da temporada, nos primeiros episódios, e não agora no final. E aí isso reforça ainda mais o argumento de que Born Again acha que tá numa série de 3 episódios, onde pode ficar metendo episódios mais mornos, mas cara, não. Ela tá numa série de 8 episódios. Acaba sendo um pouco decepcionante esse episódio, não porque é ruim, mas porque não entrega o que a gente esperava de um penúltimo episódio, né? Um penúltimo episódio morno, em pleno final de temporada, é uma coisa lamentável. Enfim, vamos debater sobre esse 7º episódio da segunda temporada de Demolidor Renascido. E é isso, roda a vinheta. Vamos começar já pela coisa mais impactante desse episódio, que é a morte do Daniel Blake pelas mãos do Buck. Eu fiquei surpreso como a Marvel finalmente teve a coragem de matar personagens nessa série e não um figurante qualquer, porque essa temporada o Daniel tava um personagem interessante e melhor trabalhado até do que na primeira temporada, onde ele era qualquer coisa, né? Você não se importa em nada com o que acontecia com ele, e essa morte foi bem aos moldes da morte do Victor Aguilar lá da série do Pinguim. E olha aqui, segundo o próprio ator do Daniel, o Michael Gandolfini, o personagem originalmente não morreria nesse episódio. E para quem notou a semelhança e ficou na dúvida, e também para quem não notou, claro, o ator Michael Gandolfini é filho do lendário James Gandolfini, que é o Tony Soprano da aclamada série The Sopranos. Depois do episódio 5, dá uma sensação de que a série começou a dar um passo para trás, episódio após episódio. Isso não significa que o episódio atual seja ruim, né? Mas sendo o penúltimo, cara, eu honestamente esperava algo muito mais impactante. E no geral o episódio funciona mais como uma preparação para o final da temporada, colocando algumas peças no lugar, como o julgamento da Karen, o retorno do Matt Murdock como advogado, a trama envolvendo Daniel, Buck, a Bibi, Urich, né? Que funciona bem em vários momentos, mas a decisão do Daniel acaba parecendo rápida demais. Visualmente o episódio tem algumas cenas muito bonitas, mas o ritmo incomoda mais do que o do anterior. Parece que colocaram vários eventos aqui só para construir o final, sem dar necessariamente profundidade suficiente para os acontecimentos, principalmente nas cenas de tribunal, né, que tinham um potencial gigante e acabaram sendo muito apressados. Até o Fisk, que é um elemento mais importante assim da temporada, ele aparece muito pouco. No fim, é um episódio que tenta fazer muita coisa em pouco tempo, e isso deixa tudo muito superficial. Fica claro que concentraram o peso real pro último episódio, e isso é preocupante porque agora tudo vai precisar ser resolvido em pouquíssimo tempo. Agora, uma coisa que não dá pra negar é o cuidado que a direção teve nessa cinematografia desse episódio. A série, assim, ficou lindíssima. As cenas são muito bem construídas, os closes funcionam muito bem, principalmente nos diálogos mais intensos, como a conversa entre a Karen e o Doutor, que cria uma imersão muito forte, né? E o uso das cores também chama muita atenção. Na cena final com o Daniel e o Buck, tudo puxa pro azul. Enquanto isso, em paralelo, a gente vê o Matt ferido na igreja, com o fundo completamente vermelho, né? Que é a cor do Demolidor. Dá pra interpretar que o vermelho representa a vida e o azul representa a morte? Não sei. O Matt vai viver mesmo ferido, enquanto o Daniel acaba sendo morto. Pode ser só interpretação, mas é um detalhe visual muito bem feito que chama atenção. Eu também não aguento mais o mercenário aparecendo nessa série por 2 minutos e sumindo, né? Tirando o episódio 4, a participação dele na temporada é basicamente isso. Isso é bizarro, porque ele é facilmente a melhor coisa da temporada. Enquanto isso, eles continuam focando mais no Fisk, sendo que é o Dex que tá carregando muito mais carisma e presença. Confesso que a morte do Daniel Blake foi triste. Eu queria que ele tivesse conseguido fugir. Nem precisava continuar aparecendo na série, né? Mas dava pra ele simplesmente sumir e recomeçar em outro lugar. Isso teria funcionado também. Enfim, morreu, né? Acabou. A verdade é que já tá começando a cansar isso do Wilson Fisk como vilão principal do Demolidor, não tem como negar, né? O personagem é excelente, que é o Vincent D'Onofrio, ele entrega demais até no papel, mas insistir nisso por tanto tempo acaba saturando.
O Demolidor ele tem uma galeria gigantesca de vilões e arcos muito bons para adaptar, então para mim não faz nenhum sentido ficar numa sexta temporada, somando com as da fase da Netflix, né? Repetindo o mesmo antagonista principal, a mesma estrutura de história e até os mesmos dilemas, porque no fim das contas é sempre a mesma dinâmica. O Fisk só é o poder do crime, o Demolidor precisa derrubar ele, enfrentar a corrupção que ele espalha e ao mesmo tempo lutar contra o próprio impulso de matar o Fisk. Já foram basicamente 5 temporadas girando em torno desse mesmo tema. Já passou da hora da gente explorar outras fases do personagem e é nesse processo que acabam deixando de lado alguns vilões muito bons, né? Como o Coruja e o Muse, né? Que já apareceu e foi sucateado. Tranquilamente poderiam sustentar uma temporada inteira como antagonistas principais. Outro ponto que já cansou também é o Demolidor quase nunca usar o traje clássico vermelho. O personagem já tem várias temporadas, mas deve ter aparecido com o uniforme clássico dele lá em uns 10% do tempo. Essa segunda temporada de Born Again até melhora isso, já que ele usa mais o traje, mesmo estando pintado de preto, que também não é ruim. O uniforme tá bonito pra caramba, o DD lá no peito e tudo mais. Provavelmente é o melhor traje até agora, mas ainda assim fica aquele sentimento que o clássico vermelho tá sendo escanteado, né? E agora, olhando pro final, se não encerrarem isso com os vigilantes se unindo contra o Wilson Fisk, aí vai ficar complicado, né, galera? Porque uma história nesse nível pede alguma coisa maior. Não dá pra ficar fazendo algo inspirado em eventos grandes dos quadrinhos, usando só meia dúzia de personagens e a maioria sendo qualquer merda, né? Então comenta aqui embaixo, o que você achou desse episódio 7? Você também achou ele meio morno pra um penúltimo episódio? Ou você acha que foi necessário pra preparar o final? Enfim, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações e a gente se vê no próximo vídeo. O episódio final, hein? Quero vocês aqui. Até!